Conto de Machado de Assis, Os Braços. Inácio estremeceu, ouvindo os gritos do solicitador. Recebeu o prato que este lhe apresentava e tratou de comer, debaixo de uma trovoada de nomes: malandro, cabeça de vento, estúpido, maluco. Onde anda que nunca ouve o que lhe digo? Hei de contar tudo ao seu pai, para que ele lhe sacuda a preguiça do corpo com uma boa vara de marmelo ou um pau. Sim, ainda pode apanhar, não pense que não. Estúpido, maluco. Olhe que lá fora é isto mesmo que você vê aqui, continuou, voltando-se para Dona Severina, a senhora que vivia com ele maritalmente há anos. Confunde-me os papéis todos, erra as casas, vai a um escrivão em vez de ir a outro, troca os advogados, é o diabo, é o tal do sono pesado, e continuou. De manhã é o que se vê, primeiro que acorde é preciso quebrar-lhe os ossos, deixe, amanhã hei de acordá-la a pau de vassoura. Dona Severina tocou-lhe no pé, como um pedido que acabasse. Borges expectorou ainda alguns impropérios e ficou em paz com Deus e os homens. Não digo que ficou em paz com os meninos, porque nosso Inácio não era propriamente um menino. Tinha 15 anos feitos e bem feitos, cabeça inculta mais bela, olhos de rapaz que sonha, que adivinha, que indaga, que quer saber e não acaba de saber nada. Tudo isso posto sobre um corpo não destituído de graça, ainda que mal vestido. O pai é barbeiro na Cidade Nova e pô-lo de agente escrevente ou qualquer que era do solicitador Borges, com a esperança de vê-lo no fórum, porque lhe parecia que os procuradores de causas ganhavam muito. Pensava-se isto na Rua da Lapa em 1870. Durante alguns minutos não se ouviu mais que o tinindo dos talheres e o ruído da mastigação. Borges aborratava-se de alface e vaca, interrompia-se para virgular a oração com um gole de vinho e continuava, logo calado. Inácio ia comendo devagarinho, não ousava levantar os olhos do prato, nem para colocá-los onde eles mais estavam no momento em que o terrível Borges o decompôs. Verdade é que seria agora muito arriscado. Nunca ele pôs os olhos nos braços de Dona Severina, que se esquecesse de si e de tudo. Também a culpa era antes de Dona Severina em trazê-los assim, nus, constantemente. Usava mangas curtas em todos os vestidos de casa, meio palmo abaixo do ombro. Dali em diante, ficavam-lhe os braços à mostra. Na verdade, eram belos e cheios, em harmonia com a dona, que era antes grossa que fina, e não perdiam a cor nem a maciez por viverem ao ar. Mas é justo explicar que ela os trazia assim, selo ao distribuidor dos escrivões aos oficiais de justiça. Voltava à tarde, jantava e recolhia-se no quarto, até a hora da ceia. Ceava e ia dormir. Borges não lhe dava intimidade na família, que se compunha apenas de Dona Severina. Nem Inácio havia mais de 3 vezes por dia, durante as refeições. 5 semanas de solidão e de trabalho sem gosto, longe da mãe e das irmãs. 5 semanas de silêncio, porque eles só falavam uma outra vez na rua. Em casa nada. Deixa estar, pensou ele um dia. Fujo daqui, não volto mais. Não foi. Sentiu-se agarrado e acorrentado pelos braços de Dona Severina. Nunca virá outros tão bonitos e tão frescos. A educação que tiverá não lhe permitia encará-los logo abertamente. Parece até que o princípio afastava-se os olhos, vexados. Encarou-os pouco a pouco ao ver que eles não tinham outras mangas, e assim os foi descobrindo, mirando e amando. No fim de 3 semanas eram eles, moralmente falando, as suas tendas de repouso. Aguentava toda a trabalheira de fora e toda a melancolia da solidão e do silêncio, toda a grosseria do patrão pela única paga de ver 3 vezes por dia o famoso pá de braço. Não os trazia assim por faceira, senão porque já gastara todos os vestidos de manga comprida. De pé era muito vistosa, andando tinha maneios engraçados. Entretanto, quase que só havia a mesa, onde, além dos braços, mal poderia mirar-lhe os bustos. Não se pode dizer que era bonita, mas também não era feia. Nenhum adorno, o próprio penteado consta muito pouco. Alisou os cabelos, apanhou-os, atuou e fichou-os no alto da cabeça, com um pente de tartaruga que a mãe lhe deixou. Ao pescoço um lenço escuro, nas orelhas nada. Tudo isso com 27 anos floridos e sólidos. Acabaram de jantar. Borges, vindo o café, tirou 4 charutos da algibeira,
comparou-os, apertou entre os dedos, escolheu um e guardou o restante. Aceso o charuto, fingou os cotovelos na mesa e falou a dona Severina de 30.000 coisas que nunca interessavam nada ao nosso Inácio. Mas enquanto falava, não descompunha e ele podia desbancar a larga. Inácio demorou o café o mais que pôde. Entre um e outro gole alisava a toalha, arrancando dos dedos pedacinhos de pele imaginários, ou passava os olhos pelos quadros da sala de jantar, que eram dois, um São Pedro, um São João, registros trazidos da festa encaixilhadas em casa. Vá que disfarçasse com São João, cuja cabeça moça alegra as imaginações católicas, mas com o austero São Pedro era demais. A única defesa do moço Inácio é que ele não via nenhum nem o outro. Passava os olhos por ali como por nada. Viu só os braços de Dona Severina, ou porque sorrateiramente olhasse para eles, ou porque andasse com eles impressos na memória. Homem, você não acaba nunca, brandou de repente o solicitador. Não havia remédio. Inácio bebeu a última gota, já fria, e retirou-se como de costume para o seu quarto, nos fundos da casa. Entretanto, fez um gesto de zangue e desespero, e foi assim encostar-se em uma das duas janelas que davam para o mar. 5 minutos depois, a vista das águas próximas e das montanhas ao longe restituía-lhe o sentimento confuso, vago, inquieto, que lhe doía e fazia bem, alguma coisa que deve sentir a planta quando abotou a primeira flor. Tinha vontade de ir embora e de ficar. Havia 5 semanas que ali morava e que a vida era sempre a mesma. Sair de manhã com Borges, andar por audiências e cartórios, correndo, levando os papéis ao selo, ao distribuidor. Naquele dia, enquanto a noite ia caindo, Inácio estirava-se na rede. Não tinha ali outra cama. Dona Severina, na sala da frente, recapitulava o episódio do jantar e, pela primeira vez, desconfiou alguma coisa. Rejeitou a ideia logo. Uma criança. Mas as ideias, que são da família das moscas teimosas, por mais que a gente sacuda, elas tornam e pousam. Criança? Tinha 15 anos. E ela advertiu que entre o nariz e a boca do rapaz havia um princípio de rascunho debuço, que admira que começasse a amar. E não era ela bonita? Esta outra ideia não foi rejeitada, antes afagada e beijada, e recordou então os modos dele, os esquecimentos, as distrações, e mais um incidente, e mais outro. Tudo eram sintomas, e concluiu que sim. Que é que você tem? Disse-lhe o solicitador, estirado no canapé, ao cabo de alguns minutos de pausa. Não tenho nada. Nada? Parece que cá em casa anda tudo dormindo. Deixem estar, que eu sei de um bom remédio para tirar o sono aos dorminhocos. E foi por ali, no mesmo tom, zangado, fuzilando ameaças, mas realmente incapaz de as cumprir, pois era antes grosseiro do que mau. Dona Severina interrompia-o. Que não, que era engano. Não estava dormindo. Estava pensando na comadre Fortunata. Não a visitavam desde o Natal. Por que não iriam lá uma daquelas noites? Borges redarguia que andava cansado, trabalhava como um negro, não estava para visitas de parola, e descompôs a comadre, descompôs o compadre e descompôs o afilhado, que não ia ao colégio, com 10 anos. Ele, Borges, com 10 anos já sabia ler, escrever e contar, não muito bem, é certo, mas sabia. 10 anos. Havia de ter um bonito fim, vadio e covado, vadio e o covado e meio nas costas. A tarimba é que viria ensiná-lo. Dona Severina apaziguava-o com desculpas, a pobreza da comadre, o caiporismo do compadre, e fazia-lhe carinhos, a medo, que eles podiam irritá-lo mais. A noite caíra de todo. Ela ouvia o clique do lampião do gás da rua, que acabavam de acender, e viu o clarão dele nas janelas da casa fronteira. Borges, cansado do dia, pois era realmente um trabalhador de primeira ordem, foi fechando os olhos e pegando no sono, e deixou-a só, na sala, às escuras, consigo e com a descoberta que acaba de fazer. Tudo parecia dizer à dama que era verdade, mas essa verdade desfeita a impressão do assombro. Trouxe-lhe uma complicação moral, que ela só conheceu pelos efeitos, não achando meio de discernir o que era. Não podia entender-se, nem equilibrar-se. Chegou a pensar em dizer tudo ao solicitador, e ele que mandasse embora o fedelho. Mas era tudo. Mas que era tudo? Aqui estacou. Realmente não havia mais que suposição, coincidência e possivelmente ilusão. Não, ilusão não era.
e logo recolhia os indícios vagos, as atitudes do mocinho, o acompanhamento, as distrações para rejeitar a ideia de estar enganado. Daí a pouco, capciosa natureza, refletindo que seria mal acusá-lo. Nem fundamento, admitiu que se iludisse para o único fim de observá-lo melhor e averiguar bem a realidade das coisas. Já nessa noite, Dona Severina mirava por baixo dos olhos os gestos de Inácio. Não chegou a achar nada, porque o tempo do chá era curto. E o rapazinho não tirou os olhos da xícara. No dia seguinte, pôde observá-lo melhor, e nos outros otimamente. Percebeu que sim, que era amada e temida, amor adolescente e virgem, retido pelos liames sociais e por um sentimento de inferioridade que o impedia de reconhecer-se a si mesmo. Dona Severina compreendeu que não havia recear nenhum desacato, e concluiu que o melhor era não dizer nada ao solicitador. Poupava-lhe um desgosto, e outro à pobre criança. Já se persuadia bem que ele era criança, e assentou de se tratar tão secamente como até ali, ou ainda mais. E assim fez. Inácio começou a sentir que ela fugia com os olhos, ou falava áspero, quase tanto quanto o próprio Borges. De outras vezes, é verdade que o tom da voz saía brando, e até meigo, muito meigo. Assim como o olhar, geralmente esquivo, tanto errava por outras partes que para descansar vinha pousar na cabeça dele. Mas tudo isso era curto. Vou-me embora, repetia ele na rua, como nos primeiros dias. Chegava a casa e não se ia embora. Os braços de Dona Severina fechavam-lhe uns parênteses no meio do longo e fastidioso período da vida que levava. E essa oração intercalada trazia uma ideia original e profunda, inventada pelo céu unicamente para ele. Deixava-se estar e ia andando. Afinal, porém, teve de sair, e para nunca mais. Eis aqui como e porquê. Dona Severina tratava-o desde alguns dias com benignidade. A rudeza da voz parecia acabada, e havia mais do que brandura, havia desvelo e carinho. Um dia recomendava-lhe que não apanhasse ar, outro que não bebesse água fria depois do café quente. Conselhos, lembranças, cuidados de amiga e mãe que lhe lançaram na alma ainda maior inquietação e confusão. Inácio chegou ao extremo de confiança de rir um dia à mesa, coisa que jamais fizera, e o solicitador não o tratou mal dessa vez, porque era ele que contava um caso engraçado, e ninguém pune o outro pelo aplauso que recebe. Foi então que Dona Severina viu que a boca do mocinho, graciosa estando calada, não era menos quando ria. A agitação de Inácio ia crescendo, sem que ele pudesse acalmar-se nem entender-se. Não estava bem em parte nenhuma. Acordava de noite pensando em Dona Severina. Na rua, trocava de esquinas, errava as portas, muito mais que dantes, e não via mulher, ao longe ou ao perto, que não la trouxesse à memória. Ao entrar no corredor da casa, voltando do trabalho, sentia sempre algum alvoroço, às vezes grande, quando dava com ela no topo da escada, olhando através das grades de pau de cancela, como tendo acudido a ver quem era. Um domingo, nunca ele esqueceu esse domingo. Estava só no quarto, à janela, virado para o mar, que lhe falava a mesma linguagem obscura e nova de Dona Severina. Divertia-se em olhar para as gaivotas, que faziam grandes giros no ar, ou pairavam em cima d'água, ou avoaçavam somente. O dia estava lindíssimo. Não era só um domingo cristão, era um imenso domingo universal. Inácio passava todos a ler no quarto ou à janela, ou relendo dos 3 folhetos que trouxera consigo, contos de outros tempos, comprados a tostão, debaixo do passadiço do Largo do Paço. Eram 2 horas da tarde, estava cansado, dormira mal à noite depois de haver andado muito na véspera. Estirou-se na rede, pegou em um dos folhetos a Princesa Magalona e começou a ler. Nunca pôde entender por que é que todas as heroínas dessas velhas histórias tinham a mesma cara e talhe de Dona Severina, mas a verdade é que os tinham. A cabo de meia hora, deixou cair o folheto e pôs os olhos na parede, donde, 5 minutos depois, viu sair a dama dos seus cuidados. O natural era que se espantasse, mas não se espantou. Embora com as pálpebras cerradas,
Viu-a desprender-se de todo, parar, sorrir e andar para a parede. Era ela mesma, eram os seus mesmos braços. É certo, porém, que Dona Severina tanto não podia sair da parede, dado que houvesse ali porta ao rasgão, que estava justamente na sala da frente, ouvindo passos do solicitador, que descia as escadas. Ouviu-o descer, foi à janela vê-lo sair, e só se recolheu quando ele se perdeu ao longe, no caminho da Rua das Mangueiras. Então, entrou, foi sentar-se no canapé. Parecia fora do natural, inquieta, quase maluca. Levantando-se, foi pegar na jarra que estava em cima do aparador e deixou-a no mesmo lugar. Depois caminhou até a porta, deteve-se e voltou, ao que parece, sem plano. Sentou-se outra vez, 5 ou 10 minutos. De repente, lembrou-se que Inácio comera pouco no almoço e tinha o ar abatido, e advertiu que poderia estar doente. Poderia ser até que estivesse muito mal. Saiu da sala, atravessou rasgadamente o corredor e foi até o quarto do mocinho, cuja porta achou escancarada. Dona Severina parou, espiou, deu com ele na rede, dormindo, com o braço para fora e o folheto caído no chão. A cabeça inclinava-se um pouco para o lado da porta, deixando ver os olhos fechados, os cabelos revoltos e um grande ar de riso e de beatitude. Dona Severina sentiu bater-lhe o coração com veemência e recuou. Sonhara de noite com ele. Pode ser que ele estivesse sonhando com ela. Desde a madrugada que a figura do mocinho andava-lhe diante dos olhos, como uma tentação diabólica. Recuou ainda, depois voltou. Olhou 2, 3, 5 minutos, ou mais. Parece que o sono dava à adolescência de Inácio uma expressão mais acentuada, quase feminina, quase pueril. Uma criança, disse ela a si mesma, naquela língua sem palavras que todos trazemos conosco. E esta ideia bateu-lhe o alvoroço do sangue e dissipou-lhe, em parte, a tubulação dos sentidos. Uma criança. E mirou lentamente. Fartou-se de vê-lo, com a cabeça inclinada, o braço caído. Mas, ao mesmo tempo que achava-o criança, achava-o bonito. Muito mais bonito que acordado. E uma dessas ideias corrigia ou corrompia a outra. De repente, estremeceu e recuou assustada. Ouvira um ruído ao pé, na saleta do engomado. Foi ver. Era um gato, que deitara em uma tigela ao chão, voltando devagarinho a espiá-lo. Viu que dormia profundamente. Tinha o sono duro a criança. O rumor que o abalara tanto, não o fez sequer mudar de posição. E ela continuou a vê-lo a dormir. Dormir e talvez sonhar. Que não possamos ver os sonhos uns dos outros. Dona Severina ter-se-ia visto a si mesma na imaginação do rapaz. Ter-se-ia visto diante da rede, risonha e parada. Depois inclinar-se, pegar-lhe nas mãos, levar-lhe ao peito, cruzando ali os braços, os famosos braços. Inácio, namorado deles, ainda assim ouvia as palavras dela, que eram lidas cálidas, principalmente novas, ou, pelo menos, pertenciam a algum idioma que ele não conhecia, posto que o entendesse 2, 3 e 4 vezes. A figura esvaiasse para tornar logo, vindo do mar ou de outra parte, entre gaivotas, ou atravessando o corredor com toda a graça robusta de que era capaz. E tornando, inclinava-se, pegava-lhe outra vez das mãos e cruzava ao peito os braços, até que, inclinando-se ainda mais, muito mais, abrochou os lábios e deitou-lhe um beijo na boca. Aqui, o sonho coincidiu com a realidade, e as mesmas bocas uniram-se na imaginação e fora dela. A diferença é que a visão não recuou, e a pessoa real tão depressa cumprira o gesto, como fugiu até a porta, vexada e medrosa. Dali passou à sala da frente, aturdida do que fizera, sem olhar fixamente para nada. Aqui, o sonho coincidiu com a realidade, e as mesmas bocas uniram-se na imaginação e fora dela. A diferença
é que a visão não recuou, e a pessoa real tão depressa cumprira o gesto, como fugiu até a porta, vexada e medrosa. Dali passou à sala da frente, aturdida do que fizera, sem olhar fixamente para nada. Afiava o ouvido e ia até o fim do corredor, a ver se escutava algum rumor que lhe dissesse que ele acordará. E só depois de muito tempo é que o medo foi passando. Na verdade, a criança tinha um sono duro. Nada lhe abriu os olhos, nem os fracassos contínuos, nem os beijos de verdade. Mas, se o medo foi passando, o vexame ficou e cresceu. Dona Severina não acabava de crer que fizesse aquilo. Parece que embrulhará os seus desejos na ideia de que era uma criança namorada, que ali estava sem consciência nem imputação, e meia mãe, meia amiga inclinará-se e beijará-o. Fosse como fosse, estava confusa, irritada, aborrecida mal consigo e mal com ele. O medo de que ele podia estar fingindo que dormia apontou-lhe na alma e deu-lhe um calafrio. Mas a verdade é que dormiu ainda muito e só acordou para o jantar. Sentou-se à mesa lépido, conquanto achasse Dona Severina calada e severa e o solicitador tão ríspido como nos outros dias. Nem a rispidez de um, nem a severidade da outra poderiam dissipar-lhe a visão graciosa que ainda trazia consigo. O amor tecer-lhe a sensação do beijo. Não reparou que Dona Severina tinha um chale que cobria os braços. Reparou depois, na segunda-feira e na terça-feira também, e até sábado, que foi o dia em que Borges mandou dizer ao pai que não podia ficar com ele, e não fez o zangado, porque o tratou relativamente bem. E ainda lhe disse à saída: quando precisar de mim para alguma coisa, procure-me. Sim, senhor. A senhora Dona Severina está lá para o quarto, com muita dor de cabeça. Vem amanhã ou depois se despedir-se dela. Inácio saiu sem entender nada. Não entendia a despedida, nem a completa mudança de Dona Severina em relação a ele, nem ao chale, nem nada. Estava tão bem, falava-lhe com tanta amizade. Como é que, de repente, tanto pensou que acabou supondo de sua parte um olhar indiscreto, alguma distração que a ofenderá. Não era outra coisa, e daqui a cara fechada. E o chale que cobria os braços tão bonitos. Não importa. Levava consigo o sabor do sonho, e através dos anos por meio de outros amores, mais efetivos e longos, nenhuma sensação achou nunca igual à daquele domingo, na Rua da Lapa, quando ele tinha 15 anos. Ele mesmo exclama às vezes, sem saber que se engana. E foi um sonho, um simples sonho. O conto se passa no ano de 1870. No conto existem 3 personagens, Inácio, Severino e Borges. O primeiro é empregado escrevente no escritório de Borges, que é casado com Dona Severina, a dona dos braços que dão título ao conto, braços que fecham um parêntese no meio e no longo fantasioso período de vida que Inácio levava. O narrador desse texto é onisciente, e o local ou espaço onde o conto se passa é no Rio de Janeiro, na Rua da Lapa, na casa de Borges e Dona Severina. E o conto trata de uma história de Inácio, um garoto de 15 anos, que vai de ajudante para a casa de Borges e lá conhece a sua esposa, Dona Severina. E ele fica apaixonado pelos braços dela e torna ela a sua atenção, já que naquela época isso era dado como vulgaridade. A temática desse conto é o adultério feminino, ainda que seja escrito de uma forma mais suave, pelo autor Machado de Assis. A linguagem é formal e ele usa palavras claras e objetivas para que o leitor possa entender melhor.